dormentes, tá? Diz assim a palavra de Deus, ó. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse: que tens, dormente? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim, Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E dizia um ao seu companheiro: vinde, lancemos sorte, para que saibamos que por causa de nós sobreveio este mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Amém? Vamos falar um pouquinho sobre a autoridade do mestre do navio? A autoridade desse homem que dirige o navio. A autoridade desse homem que está observando o navio. A Bíblia vai relatar o momento em que Deus dá a chamada a Jonas, fala para Jonas, vai a Nínive, né? Profetiza sobre ela, avisa o povo que eu vou destruir. E Jonas toma para si, né, as dores do passado, porque Nínive tem falha com Jonas. Nínive machucou Jonas. Nínive é a cidade que Jonas não queria salvar. Nínive é aquele receio de dizer: como pode alguém que me fez mal e tu queres salvar? É algo pessoal com Jonas. Por isso ele decide: não irei. Veja a capacidade de Jonas, que Deus está chamando de uma importância tão grande para salvar aquela cidade, e ele coloca no coração dele que se ele não for, Deus não vai salvar a cidade. Jonas, então, decide que não vai. Ele decide, então, agora não fazer a vontade de Deus, não indo a Nínive. Então, ele pega outro barco. Ele vai pegar um barco para outra cidade. Então, ele foge diante da face do Senhor para Tarsis. E dentro desse barco tem um chefe, né? O mestre do navio é o chefe do navio. E coordenando aquele navio para que a estadia, o caminho seja tranquilo, que todos que estão dentro do navio cheguem a Tarsis e cheguem em segurança. Vamos agora colocar isso pelo mundo espiritual, irmão, para o reino de Deus. Um navio que é o reino de Deus, aonde tem um chefe, o mestre, Senhor Jesus, e ele está coordenando esse barco. E não adianta estar no reino de Deus se sentindo melhor do que os outros, dizendo quem vai ser salvo e quem não vai ser salvo. Porque fulano me fez mal, não quero que o Senhor salve ele. Não quero ele sentado do meu lado, porque ele me maltratou, porque ele me xingou, porque ele me roubou. O reino de Deus não pertence a nós. O barco aonde Jonas está não pertence a ele. O reino de Deus é do Senhor Jesus. Cabe a ele coordenar, e a quem ele quer salvar, ele salvará. E quando olhamos para essa palavra, a gente vê aqui que houve um grande levante pelo próprio Deus, então o mar ficou em fúria, o mar se enfureceu, o barco queria virar, e o mestre do navio disse: tira tudo do navio e jogue para o mar. Então, todas as bagagens, todos os pesos do navio foram jogados fora. E a tempestade, pastora, não parou. Preste atenção nisso, eu vou abrir um parênteses aqui para falar isso, que o Espírito revela agora. Que todas as vezes que estamos nessa navegação chamada Jesus Cristo, vai haver balanço desse barco, vai haver a sensação de morte, vai haver a sensação que o mar vai entrar dentro do navio, vai matar todo mundo, e você vai tirando os pesos, você vai jogando fora as suas falhas, e você vai tirando as angústias, e você vai jogando fora os pecados, e a sensação que ainda não melhorou o negócio. Mas sabe,
que o mestre do navio está no controle da tua vida. Aleluia, irmão. Aleluia. Eu lembro que aos 11 anos de idade, quando eu aceitei Jesus Cristo como Senhor e Salvador, irmão, parece que o navio ia arrebentar ao meio. A perseguição foi maior. As palavras foram maior. A vida financeira, que já era ruim, despencou. A coisa ficou tão forte de opressão que eu pensei, estaria eu mesmo no lugar certo? Mas o Espírito Santo, que nos consola, falava ao meu coração e diz: sim, eu estou com você. Eu estou na tua caminhada, na tua vida. Então, não te preocupes, porque no caminho, né, desse início da sua caminhada, a tempestade piorou. Você que estava com problema no casamento, parece que rebentou o navio e as águas estão entrando. Mas fica tranquila, porque o mestre está no controle desse navio. Ele sabe como coordenar, ele sabe aonde achar o problema, ele sabe como tirar o problema, ele sabe consertar a tempestade, ele tem a voz do poder quando ele vai dizer: para-te, tempestade, e a tempestade vai parar. Então, nós temos que entregar a Deus o controle da nossa vida. Então, aqui, os navegantes já estavam totalmente preocupados e assustados. Os marinheiros desse navio não sabiam o que fazer. Então, aqui, você vai ver a vida desse mestre. E a história dele inicia-se aqui. E diz o versículo 6, e o mestre do navio chegou a ele. A ele quem, Jonas? Então, para de dizer que Jesus não pode resolver o seu problema, que Jesus chega no seu problema. O mestre do navio chegou até ele. Quem é ele, Jonas? E onde ele estava? Ele estava dormindo. Dormindo. Temos que acordar, irmão. Jesus não quer nós cristãos dormindo. A Bíblia vai dizer que o mestre do navio chegou a ele e disse: que tens dormente? Olha o puxão de orelha que Jesus está dando aqui para Jonas, que ele está dando para mim, Vânia, que está dando para você. O que tens dormente? Ele está puxando a nossa orelha, dizendo: por que dormes? Não está olhando o reino. Jesus está trabalhando dentro do reino. Jesus não trabalha lá fora, irmão, no pecado, no mundo. Ele não está. Ele trabalha no meio do povo de Deus. Jesus está de olho no mundo. Jesus está olhando para o pecador para ser salvo. Mas o trabalhar de Cristo, irmão, é na nossa vida. Aquele que o recebeu, ele trabalha para aqueles que nele confiam. Então a Bíblia vai dizer que o mestre do navio falou para Jonas: o que tens dormente? Foi uma bronca, irmão. Todo mundo se preocupando, todo mundo orando, todo mundo pedindo aos seus deuses para parar a tempestade. Jonas estava dormindo. Se a tua vida está assim, Jesus está chamando a atenção, acorda. Só vai aos domingos à igreja, só ora dentro da igreja. Jesus está chamando ele, volta. Volta. A Bíblia vai dizer aqui, ó. E ele olhou para João e disse: o que tens dormente? Levanta-te. Não deixe o diabo te abater pelas coisas da vida. Não deixe ele tirar a tua alegria. Não deixe ele parar a tua história. Levanta-te. Levanta-te. Levanta com ânimo.
Levanta com a alegria de servir a Deus. Sabe qual foi o maior problema que Jonas teve? A falta de alegria de servir a Deus. Ele não tinha mais alegria, sabe por quê? Porque Deus contrariou o coração dele. Irmão, se Deus não te deu aquilo que você queria, se Deus ainda não fez o desejo do teu coração, se o Senhor não permitiu você ainda ter uma vida que você queria, não deixe a tristeza ou não deixe Deus de lado por causa disso. Jonas está fazendo tudo isso, sabe por quê? Porque ele ficou mimado. Ele queria que Nínive fosse destruída. Ele não queria salvar Nínive. Era o desejo do coração dele. Agora eu preste atenção nisso que eu vou falar. Pense em alguém que é como inimigo para você. Alguém que afronta Deus, alguém que te fala palavras de destruição. Seja alguém da sua família, seja alguém do mundo, seja alguém lá no seu trabalho. Pensa nessa pessoa que te diminui, que te humilha. Agora pensa nessa pessoa e Jesus querendo salvar ela. E Jesus querendo te usar para salvar ela. Pensou? Assim era Jonas. Nínive tinha feito um grande mal. Pela história de Jonas, parece que houve morte em Nínive, né? É o causador da morte de alguém da casa de Jonas. Pensa num assassino que matou alguém da tua casa e Jesus quer salvar ele, perdoar o pecado dele. É mais ou menos isso que Jonas está vivendo. Deus quer salvar. Deus tem amor. Aí o mestre, né, é impressionante esse mestre do navio, que os marinheiros não observaram que Jonas estava dormindo, observaram e não prestaram atenção. Mas os olhos espirituais desse mestre vai de acordo logo para Jonas. Cercou o olhar em Jonas e diz: ei, dormente, acorda, levanta-te. Ele não está pedindo, ele está ordenando. Jesus, ele tem essa audácia ou esse poder em nós, de não falar: Vaninha, você não acha que já dormiu demais, não? Vaninha, você não acha que essa cama está muito confortável para você, Vaninha? Ele não fala assim. Jesus tem a autoridade de falar conforme ele quer na minha vida e diz: levanta logo, Vânia. Sai dessa cama. Para de dormir. Abre os olhos. Jesus, ele tem essa liberdade em nós. Ele conhece o oculto e o escondido que está no nosso coração. A Bíblia vai dizer isso, irmão, que o mestre desse navio olhou nos olhos dele e disse: levanta-te, invoca o teu Deus. Invoca. Tem muita gente dormindo, sonhando com coisas do passado. Isso é dormir, irmão. Dormir. Ah, quando eu era nova, quando eu ia para os bailes da vida, quando eu fazia as festas, quando eu era mais nova, eu curtia tanta vida, eu era tão feliz. E agora? O que Deus te deu? Esquece o passado, irmão. O hoje é melhor do que foi ontem e o que será amanhã, porque é hoje. É hoje. Para de deixar de lado a sua família hoje pelo teu passado. Ah, mas aquela namorada que eu tive foi o máximo na minha vida, e fica sonhando. Esquece, o hoje é o melhor para a tua vida. Você sabia que existem coisas que Deus não pode abençoar? Eu não queria entrar nesse detalhe, mas lá vou eu, né? Falar de casamento. Existe detalhe na tua vida que quando você fica pensando no ontem, no que se foi,
né? Você olha para o hoje, para o seu marido ou para sua esposa e diz, poxa vida, quando eu namorava fulano era melhor. Quando eu namorava fulano era fogo na minha alma. E aí você não vive o fogo com a sua esposa, que está ali hoje. E o diabo senta na cadeira de praia, pega o balde de pipoca e fica rindo da sua cara. Porque você está no passado e não vive o presente. Então a Bíblia vai dizer isso, irmão. Casamento é uma benção, irmão. Mas todos os casais, se você já errou com a sua esposa e o pensamento naquela outra vem, seu coração ainda está preso, mesmo que você não fale, o demônio sabe. Ele sabe. Ele sabe. E ele vai costurando. A Bíblia diz em Salmos 91 que o ninho do passarinheiro, o diabo é que faz. É o ninho. Pensa agora no passarinho, que pega um fio, né? Ele vai lá na árvore, ele pega um pedacinho de fio e ele põe. E ele põe mais um. Ele vai pondo. E quando você vai ver, já tem um ninho de passarinho. Para ele colocar os passarinhos ali. Salmo 91 vai falar sobre isso, que o diabo, achando um pequeno, ele costura, e ele vai costurando, ele vai costurando, e ele faz um ninho, aonde os passarinhos, o cocô do passarinho na sua cabeça, como ele quer, ele coordena a cabeça. Então, não deixar ele costurar um, vai fazer acabar tudo. Corda. E aí que tá, irmão, que é mais triste ainda. Desde o momento que ele colocou sobre a cabeça, irmão, ele domina. Ele domina. E aí o casamento não é abençoado. Aí a doença entra no corpo, seja do esposo ou da esposa. Aí o demônio entra na vida dos filhos. E quando vai ver, as crianças estão indo para o hospital e não tem explicação. Porque ele costurou. E ele jogou as fezes e ele domina na cabeça. Nós precisamos entender tudo que o diabo prepara. Deixa Jesus coordenar a tua vida e você ser livre. Sai do passado e vive o presente. Nesse presente, não aceite nada, não. Senhor, eu quero amar a minha esposa, eu quero amar o meu marido, eu não quero lembrar mais de nada do passado. Os namorados que se foram. Amém, irmão? A gente está falando de casamento. Os namorados que se foram. O adultério que aconteceu. No mar do esquecimento. Lava a tua alma, teu pensamento, não lembre mais. Faça como aquele testemunho que eu falei, irmão, daquela prostituta que andando na rua, depois de ter aceitado Jesus como Senhor e Salvador da vida dela, ela já tinha sido prostituta. Um homem encontrou com ela no caminho, o demônio é sujo, e olhou para ela e falou, fulano, lembra de mim? Ela falou, quem? E ele disse, o meu nome tal, a gente já saiu junto, vamos fazer um programa? Te pago tanto. E ela olhou para ele e falou assim, você deve estar falando com outra pessoa. Não sou eu. O meu Senhor e o meu Salvador me tirou dessa vida. Irmão, ela deu um corte espiritual ao demônio. É necessário termos essa atitude, irmão. Deixar de lado o pecado. Porque muitas das vezes o diabo quer entrar na vida dos teus filhos, na tua casa. Se não fecharmos as portas, irmão. Temos que fechar as portas. Amém? Casamento é muito importante. Então, se você está no casamento, esquece o passado.
né? Tratando o casamento aqui agora, né? Esquece o passado. Esquece os namorados que se forem. Esquece. Ah, mas fulano, quando me beijava com muito ardor. Meu marido não me beija. Beija tu ele. Fala para ele, marido, eu quero que você me beije assim, ó. Amém? É necessário tratarmos de casamento, irmão.